Quando uma criança se forma na Academia Ninja, ela é colocada em uma equipe de 4 integrantes, sendo 3 Genins e um Jonin. Acompanhamos de perto o grande desenvolvimento do time 7 ao longo da história, onde o líder Jonin da equipe era Kakashi Hatake. Já na equipe 10, o líder Jonin era nada mais nada menos que o filho do terceiro Hokage, Asuma Sarutobi. Esse ninja já fez várias coisas em toda a sua vida, e é isso que a gente vai conferir e analisar aqui. No vídeo de hoje você irá conhecer toda a história de Asuma Sarutobi, o filho de Hiruzen que já serviu como um dos 12 guardiões ninja. Não sabe qual é desse grupo de ninjas? Vem comigo que você vai conhecer. Antes de começarmos, peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. Não se esquece de conferir se você está inscrito aqui no canal também. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias de qualidade dos seus personagens favoritos do universo de Naruto e Boruto. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Asuma é filho de Byuako e Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage. Talvez ele seja claro que ele não foi o único filho do casal, já que Konohamaru é neto de Hiruzen, mas não é filho de Asuma. Durante sua cerimônia de entrada na academia, Asuma se tornou amigo de Kurenai Yuhi, e nem imaginava a importância que ela teria para ele. No anime, durante os exames Chunin, Asuma foi colocado em uma equipe com Kurenai e Raido Namiyashi, mas acabou sendo derrotado. Mais tarde, ele torceu por seus colegas durante a terceira rodada dos exames Chunin. Algum tempo mais tarde, algo terrível estava prestes a acontecer em uma noite tão calma e brilhante pelo brilho da lua cheia. A Kyuubi apareceu de repente no meio da aldeia, começando um ataque de fúria que destruía tudo e todos que estavam por perto. Durante o ataque da raposa de 9 caudas, Asuma junto com os outros jovens ninja foram impedidos de participar da defesa da vila. A ordem de ficarem fora do processo de defesa foi dada pelo pai de Kurenai, Shinku Yuhi, e os outros shinobis de alto escalão. Alguns anos após o evento, Asuma se tornaria o tio de Konohamaru, e algum tempo depois disso, ele se tornou um Jonin. Não temos muito conhecimento sobre a infância de Asuma. Ela foi bem escondida do anime, mas de algumas coisinhas a gente sabe sobre ele. Cerca de 7 anos antes do início da série, ele teve uma discussão com seu pai e deixou Konoha para perseguir seus interesses pessoais. Não que ele tenha se tornado um Kenin quando jovem, ele apenas deixou a sua aldeia sem necessariamente desertar dela. Algo como Jiraiya e Tsunade sempre faziam no anime, vagando pelo mundo, cada um com seus interesses, mas sempre servindo a Konoha. Durante a sua ausência, ele se tornou um dos 12 guardiões ninja, um grupo que protegia o Daimyo do País do Fogo. Esse grupo possuía uma marca registrada, que era indicada pela faixa na sua cintura. Como podemos observar, todos os guardiões possuem a mesma faixa na sua cintura. Faixa essa que Asuma se manteve sempre usando, mesmo depois da sua saída do grupo. Durante esse tempo, ele desenvolveu uma forte amizade com o monge Chiriku, que viria a se tornar o monge-chefe do Templo do Fogo. Após retornar a Konoha para retomar o serviço militar ativo, ele acumulou uma recompensa de 35 milhões de ryu no mercado negro, e isso era algo de que ele parecia estar particularmente orgulhoso, pois era uma prova da sua habilidade e poder conquistado em sua vida. Ele até mesmo vivia se gabando de que sua recompensa era de 5 milhões a mais do que a de Chiriku, que possuía 30 milhões de recompensa. Depois de retornar à vila, Asuma retomou seus deveres Jonin e se tornou um professor de Inomatsu e provavelmente mais alguns alunos. Cerca de 12 anos após o ataque da raposa de 9 caudas, Asuma viu seu colega cair em depressão por perder Obito Uchiha e Rin Nohara. Então ele, junto com Maitugai e Kurenai, decidiram falar com o terceiro Hokage, expressando sua desaprovação de Kakashi estar na Anbu. Isso lhe gerava amargura e sugeriu, em vez disso, que ele fosse colocado como um sensei Jonin, ao invés de continuar como um Anbu assassino. Esse pedido foi feito pelos três, com a esperança de restaurar a bondade e a alegria de Kakashi, que vivia tão mergulhado na escuridão. Pedido esse que Hiruzen concedeu, e assim Kakashi Hatake voltou aos seus deveres de Jonin, junto com Gai, Asuma e Kurenai. No início da série, uma nova geração tinha acabado de se formar na academia, e esses 4 Jonins seriam designados para cada equipe. Asuma acabou ficando responsável pelo time 10, constituído de Ino Yamanaka, Shikamaru Nara e Choji Akimichi. Quando os exames Chunin estavam prestes a começar, os 4 professores Jonin recomendaram seus respectivos times para prestarem a prova. E assim aconteceu. O time 10 de Asuma conseguiu completar 2 fases do exame, chegando até as preliminares no meio da Floresta da Morte. Quando Choji, temendo a competição, pensou em desistir da sua partida, Asuma tentou convencer a não fazer isso pela barriga, oferecendo para o seu aluno um churrasco, onde ele poderia comer tudo o que quisesse, caso ele lutasse nas preliminares.
Asuma também afirmou que iria parar a partida se ela saísse do controle, como os outros Jonins fizeram durante a partida da Hinata. Tanto Ino quanto Shikamaru observaram em silêncio que Asuma não ajudou realmente naquele caso, e que poderia ter feito algo mais. Choji acabou aceitando lutar, mas perdeu a sua partida. Mesmo com a sua derrota, Asuma levou seu time para comer, observando que Choji teve coragem, e isso já valia por aquele churrasco. Mais tarde, durante a invasão de Konoha, Shikamaru foi deixado sozinho para se defender contra um grupo de ninjas do som invasores. Assim que Shikamaru ficou sem opções e os 9 ninjas estavam prestes a acabar com ele, Asuma apareceu e derrotou sozinho o grupo. Com isso, ele acabou salvando Shikamaru de ir de Americanas naquele momento. Cara, que piada boa. Após a invasão, ele compareceu ao funeral de seu pai, que havia perdido sua vida lutando bravamente contra Orochimaru para defender a todos. Durante sua breve batalha com Itachi, Uchiha e Kisame Hoshigaki, Asuma conseguiu pegar Kisame desprevenido com suas facas de trincheira, deixando um corte na bochecha de Kisame abaixo do olho. Testemunhando a lâmina feita de chakra do vento, Kisame muda para ninjutsu usando a liberação da água, técnica do projétil do tubarão de água, com Asuma aparentemente ainda lutando com as lâminas. Kakashi Hatake chegou a tempo de copiar a técnica e a usou para bloquear o ataque, para a surpresa de Asuma. Asuma, Kurenai e Kakashi então enfrentaram os 2 membros da Akatsuki apenas para Kakashi ser vítima do Tsukuyomi de Itachi. Gai chegou bem a tempo de parar a dupla da Akatsuki e ganhar tempo para o resto dos seus camaradas que estavam prestes a ser alvo de Kisame, levando-a a treinar Asuma e Kurenai sobre o essencial sobre como lutar contra um Sharingan. Asuma foi visto mais tarde na cerimônia de posse de Tsunade como nova Hokage entre os aldeões. Antes de Choji partir com o esquadrão reunido por Shikamaru para rastrear o renegado Sasuke Uchiha e o quarteto do som, Asuma o repreendeu por comer tanto e não treinar o suficiente. Após a recuperação de Choji da sua batalha contra o ninja do som, Jirobo, ele rapidamente recuperou o peso perdido, mas também se aproximou de Asuma para um treinamento mais intenso, com o qual Asuma concordou com alguma admiração. Depois desses eventos canônicos no anime, Asuma teve algumas participações na obra ainda, em episódios fillers. Como são curtos, irei comentar aqui sobre eles também. Algum tempo mais tarde, Asuma e Kurenai foram mandados por Tsunade para trazer o criminoso Chunin Mizuki para interrogatório. A ordem foi dada devido a respeito da sua suspeita de envolvimento com Orochimaru. Sim, é o mesmo que foi derrotado por Naruto no primeiro episódio da obra. A dupla chegou à prisão da segurança máxima, mas a recepção que eles receberam não foram lá das melhores. Após chegarem, uma multidão de presos libertados atacaram eles, incluindo os lendários irmãos estúpidos Fujin e Raijin. Os dois foram espancados até ficarem inconscientes pelos presos e mais tarde encontrados por Naruto. Quando viu seus amigos naquele estado, Naruto os levou às pressas para o hospital para o tratamento médico. Agora, a participação de Asuma durante a parte clássica de Naruto acabou. Agora podemos ver ele apenas na fase Shippuden. Se você está gostando do vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, pois isso nos ajuda muito. Agora vamos continuar. Asuma fez sua estreia de pé no túmulo do seu pai, o terceiro Hokage, onde comentou sobre seus arrependimentos de vida. Ele também comentou como ele estava finalmente começando a entender o que o terceiro havia ensinado em sua juventude. Asuma confessou que sempre foi separado de Konoha, mas depois de ver como seu pai se sacrificou pela vila, seu pensamento havia mudado, pois ele agora estava orgulhoso de ser um membro do clã Sarutobi, além de também ser o ninja da Aldeia da Folha. Mais tarde, Naruto começou a treinar para dominar o chakra do vento, e ele pediu ajuda de Asuma, que também era um usuário do tipo vento. Asuma concordou em dar dicas a ele se ele concordasse em pagar pela próxima refeição da sua equipe no churrasco. Naruto aceitou, mas acabou esquecendo que o time de Asuma incluía Choji Akimichi, o maior comilão da Aldeia da Folha. Mais tarde, quando o time Kakashi voltou para Konoha da sua missão fracassada, ele reconheceu um jovem monge chamado Sora. Ele pertencia ao Templo do Fogo, que os acompanhou de volta. Ele convidou Sora e os outros garotos para se juntar a ele em um restaurante para ter um dia de rapazes. Algum tempo depois, ele revelou a Sora que conhecia seu pai e que o matou por tentar matar o Hokage. O garoto ficou enfurecido e tentou o atacar, falhando apenas quando alguns membros da Anbu entraram no seu caminho. Com isso, Sora saiu furioso. Mais tarde, Konoha foi atacada por 4 membros da equipe de 4 homens Furido, revivendo muitos shinobis. Asuma reconheceu alguns dos shinobis revividos, os 12 guardiões ninja, que planejavam usar uma técnica poderosa para destruir Konoha. Ele lutou contra Kitane e finalmente conseguiu derrotar. Com os 3 membros da equipe de 4 homens de Furido mortos,
o líder Furido permaneceu. Asuma descobre que Furido era Kazuma, o pai de Sora, o homem que Asuma pensou ter matado. Kazuma então libera o selo em Sora, que ele incorporou nele há mais de 15 anos, revelando que Sora é um pseudo-Jinchuriki da Nove Caudas. Asuma então começa uma batalha contra Kazuma, que acabou por ser derrotado quando Sai chegou para dar reforço a Asuma. No final das contas, Naruto é capaz de parar Sora, liberando o chakra da Nove Caudas selado dentro dele. Quando os invasores não tiveram sucesso, Sora voltou a si e partiu de Konoha. Depois de todos esses acontecimentos, Asuma foi visto jogando Shogi com Shikamaru. Um tempo depois, chegou ao conhecimento de Tsunade que havia 2 membros da Akatsuki rodeando o País do Fogo. Esses membros eram Kakuzu e Hidan, que ainda não seria do conhecimento da Hokage até o momento. Asuma se juntou a Shikamaru, Kotetsu e Izumo como membros dos 20 pelotões. Sua equipe, junto com todo o grupo, recebeu ordem de procurar e, se possível, capturar os 2 membros da Akatsuki. Isso foi para evitar que eles causassem algum dano à vila, já que eles haviam entrado no País do Fogo. Asuma e sua equipe eventualmente rastrearam os membros da Akatsuki que estavam parados em uma estação de recompensas. Ao atacar os criminosos, eles rapidamente descobriram que Hidan era imortal após seu primeiro ataque. Hidan ordenou que Kakuzu ficasse fora do confronto, querendo fazer isso sozinho e querendo arrumar mais sacrifícios para o seu ritual para o deus Jabiroka. Asuma decidiu ser o único a confrontar Hidan fisicamente e o enfrentou na batalha enquanto Shikamaru o apoiava à distância. As sombras de Shikamaru estavam sendo um problema para Akatsuki, mantendo Hidan na ponta dos pés. A situação piorou quando o contra-ataque de Hidan resultou em ele se tornar ligado a Asuma através de um ritual. Isso aconteceu após uma investida de Hidan causar uma ferida no rosto de Asuma, conseguindo pegar o seu sangue, que era o que ele queria. Hidan assumiu uma forma toda preta e branca, fazendo com que qualquer dano corporal a si mesmo fosse compartilhado com Asuma, enquanto ao mesmo tempo não se causava dano algum. Com algum raciocínio rápido de Shikamaru, ele conseguiu quebrar o ritual de Hidan e o prender. Asuma viu uma brecha para o atacar novamente. Com essa abertura, Asuma foi capaz de decapitar o ninja com suas facas de trincheira estendidas com chakra. Surpreendentemente, a cabeça decepada de Hidan começou a falar, proferindo palavrões para Asuma e depois para Kakuzu. Isso deixou todos os ninjas de Konoha completamente surpresos, além de ficarem assustados com o fato de que Hidan não podia morrer. Kakuzu finalmente interveio enquanto advertia seu parceiro por baixar a guarda e brevemente atacou Asuma, isso para que ele não pudesse o impedir de costurar a cabeça de Hidan de volta em seu corpo. Com o corpo de Hidan restaurado, Hidan retomou o ritual e se empalou no coração. Embora o golpe não tenha matado Asuma instantaneamente, ainda assim foi bastante fatal. O resto do time 10 chegou como reforço, o que, combinado com uma chamada telepática de Pen, forçou a dupla da Akatsuki a sair. Antes de morrer, Asuma deixou algumas palavras de despedida com seus alunos e fumou o seu último cigarro, que pediu a Shikamaru. Mais tarde, enquanto Shikamaru se vingava de Hidan por matar Asuma apareceu diante de Shikamaru e o parabenizou, feliz por seu aluno ter finalmente derrotado o Imortal. Depois de confiar sua vontade do fogo a Shikamaru, Asuma foi embora, desaparecendo em uma nuvem de fumaça de cigarro. Caramba! Isso aconteceu pouco antes do seu aluno acabar com Hidan com uma enorme explosão. Além disso, em sua memória do flashback, Shikamaru foi finalmente capaz de entender quem era o rei do jogo Shogi no mundo real. Na verdade, o rei é a próxima geração de Shinobi, como o filho não nascido de Asuma e Kurenai, além de ser como eles aprenderiam a cuidar e viver pacificamente pelos grandes Shinobis nos dias atuais. Foi por isso que Asuma confiou seu bebê a Shikamaru como aprendiz e futuro sensei. Em preparação para a Quarta Guerra Shinobi, Asuma foi reencarnado por Kabuto para lutar contra as forças aliadas Shinobi. Mais tarde ele foi imobilizado ao lado de Hisashi Hyuga e Dankato para ir até o campo de batalha. Informado por Dan sobre a situação atual, ele afirmou que tinha uma sensação sinistra do que estava por vir. Logo eles se deslocaram para a costa do País do Relâmpago e Asuma emergiu do mar entre o exército de Zetos brancos e alguns outros ninjas. Tudo isso um pouco antes de enfrentar a primeira divisão das forças aliadas, que nesse momento era sua adversária. Confrontando o Shoza, ele logo se separou deles e começou a lutar contra outros shinobis e que acaba pegando vários em uma enorme explosão.
competição. Asuma é mais tarde confrontado por seus ex-alunos, onde os elogia por seu crescimento antes de ser obrigado a os enfrentar em combate. Para a sorte e felicidade dos ninjas, Asuma estava sendo controlado apenas nos seus movimentos, mas ele ainda conseguia falar livremente. Então, se movendo involuntariamente, Asuma tentou fornecer toda a assistência possível para que os seus alunos os enfrentassem, fazendo isso os aconselhando sobre os melhores métodos para neutralizar os seus próprios ataques. Embora hesitantes, Shikamaru e Ino são capazes de lutar contra o seu sensei, mesmo com sua relutância em ferir seu professor. Mas ao mesmo tempo que eles conseguiram lutar, Choji não conseguiu atacar seu amado professor. Isso criou uma oportunidade para Asuma usar sua liberação de vento, técnica da nuvem da poeira, para atacar Choji e os outros. No entanto, Ino conseguiu empurrar Choji para fora do caminho do ataque. Asuma tentou em vão provocar Choji e chegou até a chamar ele de gordo, o que parecia ter dado certo em um princípio, mas no final das contas isso também não adiantou, e mais uma vez seus companheiros tiveram que ajudar ele a se esquivar dos ataques. Ino assumiu o controle do corpo de Choji para lutar contra Asuma em seu lugar, mas essa ação deu uma abertura para eles serem atacados, pois quando ela tentou pressionar a importância das suas ações para Choji, Asuma aproveitou para atacar com a sua técnica Pilha de Cinzas. Choza, no entanto, se jogou na frente do ataque, protegendo-os do perigo e finalmente fornecendo a Choji a motivação que precisava. Isso após lembrar o juramento que ele fez como próximo chefe dos Akimichi. Observando a nova confiança e metamorfose de Choji, Asuma alegremente os encorajou ao derrotar de uma vez por todas. Superado pelos esforços combinados de Ino e Shikamaru, Asuma foi incapaz de evitar o ataque de Choji e foi arremessado para um penhasco, além de ser rapidamente imobilizado. Depois de elogiar seus alunos por sua formação perfeita, ele os agradece e disse que haviam se tornado ninjas completos. E logo depois, Asuma foi completamente amarrado e selado pela equipe de selamento. Mais tarde, com o lançamento da técnica do Edo Tensei, uma luz envolveu o corpo selado de Asuma. Assim, quando a técnica foi dissipada, sua alma retornou à vida após a morte, fazendo finalmente o sensei do time 10 descansar em paz. Para a felicidade de todos os fãs de Asuma Sarutobi, ele fez uma aparição em um arco bastante especial no anime de Boruto. No arco do deslizamento de tempo, quando Sasuke e Boruto voltam para Konoha do passado, eles acabam reencontrando o Sensei. Além de que nesse arco, Boruto pôde conhecer alguns dos melhores ninjas do mundo que já haviam morrido no seu tempo, como seu tio Neji Hyuga e também o Sensei de seu pai, o lendário Sannin que fez as moças se ajoelharem de admiração, o mestre Jiraiya. Eles chegaram logo após a deserção de Sasuke de Konoha para proteger o Naruto mais novo de ser sequestrado pelo inimigo. Enquanto Sasuke e Boruto fingiam ser artistas viajantes para não mudar a linha do tempo, eles receberam um convite. Boruto foi convocado a se juntar a Naruto e o time Asuma em uma churrascaria. Isso para a grande consternação de Asuma por precisar gastar ainda mais do que o normal. Essa foi toda a história de Asuma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham curtido, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então é isso, galera. Vou ficando nessa, até a próxima. Fui, falou.